Eu passei por uma EQM, que se chama Experiência de Quase Morte, que eu vi minha alma saindo do corpo, eu fui pro julgamento e aí eu acreditei em Deus, sabe? E Deus me deu uma segunda chance. Não foi fácil, porque passar por aquilo, não só a parte espiritual, de você ver que existe um depois, sabe? E eu vi o espírito da morte vindo buscar minha alma. Como foi essa experiência que você falou de quase morte? O que você viu? Eu tenho muita curiosidade para isso. Você passou por uma experiência que pouquíssimas pessoas na vida passaram. Eu sou muito grata a Deus por isso, sabe, Rafa? Eu realmente estive de frente com a morte. Eu sei que é um propósito isso. Eu sei que Deus permitiu eu passar por isso para contar para as pessoas. Se as pessoas querem acreditar ou não, é entre elas e Deus depois. Mas eu lembro assim que eu tava deitada na maca do hospital. Quando eu entrei em coma, eu lembro que a minha alma descolou. E aí a minha alma, ela era igualzinho ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha bem clarinha. Aí eu lembro que eu tentei encaixar de volta, eu não consegui. Aí eu vi minha alma assim, meu corpo, a minha alma levantou. Era igualzinho assim o meu corpo, só que eu tava nua. E ali, quando eu levantei, eu vi os enfermeiros, vi o médico. A tua consciência vai falando o que vai acontecendo, sabe? Você tá morrendo, é como se tivesse uma voz na tua mente, que é você mesmo falando, olha, está acontecendo isso, você está morrendo, você tá saindo do seu corpo. Quando eu saí, parou as dores, porque até então eu tava sofrendo muito, tava doendo muito, tava rasgando a minha cara. E eu sabia que eu ia morrer, o sentimento de medo, assim, tava muito presente em mim, tanto que quando a minha mãe, ela entrou comigo, eu tirei as minhas joias, assim, eu disse, mãe, a senha do banco é essa, eu não vou viver. E aí eu dei pra ela as minhas joias. E aí foi assim, eu digo, sabe, Rafa, que Deus é muito misericordioso, porque eu não merecia uma segunda chance. Eu não merecia. E aí quando eu fui pro julgamento, eu vi tudo. Do primeiro dia de vida até o último, as minhas escolhas, eu me julguei. E eu vi que eu era responsável pelas escolhas que eu tinha tomado. E existe uma consequência para isso. Hoje eu entendo que faltava Jesus. Eu estava num tribunal sendo julgada, eu tinha pecados como qualquer pessoa, escolhas erradas. Mas você sabe que a coisa mais forte assim, que me marcou no julgamento foi o olhar altivo que eu tinha. Eu me achava superior às pessoas. Mesmo que eu não fosse, eu me achava, sabe? E de todos esses pecados, porque eu fiz muita coisa horrível e eu me envergonho e me arrependo. Mas maltratar as pessoas acho que foi o pior das coisas assim que Deus me mostrou, sabe? E aí eu pedi perdão. Eu disse, Deus, eu acredito, me dá uma segunda chance. Deixa eu cuidar do meu filho. Que na hora eu pensei nele, sabe? Se eu morresse ali, o que seria dele? Que imagem ele teria de mim, né? Que mãe que eu fui. Uma mãe que lutou a vida inteira pra ter grana, mas cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê a presença? Que valia mais do que o dinheiro. Então, ali, se eu morresse, eu seria uma vergonha pro meu filho, né? E ali eu pedi uma segunda chance e Deus me deu. Aí eu lembro, assim, que a minha alma voltou pro meu corpo. Quantos anos tinha o teu pequeno quando isso tudo aconteceu? Ele tava, acho que com 9, se eu não me engano. Nossa. Ele tá com 16, ele vai fazer 16 agora. Foi em 2014. É a idade do meu filho hoje. E aí, Rafa, eu vi a luz de Deus. Eu fico me imaginando. Eu não vi Deus, eu vi a luz de Deus. Uma luz muito forte, um sentimento maravilhoso, assim, que é uma paz que completa dentro de você. O julgamento era um lugar muito claro, muito branquinho, silencioso, tinha muita paz e era bem branquinho, assim, tudo branquinho, sabe? Eu falo como julgamento, mas não é um julgamento tipo de ter um tribunal, mas é como se fosse só para dar uma referência, porque é difícil explicar, né, a imagem que aconteceu ali. Mas era como se eu estivesse num tribunal, onde Deus seria o juiz, Jesus não estava lá, que seria o meu advogado para me defender. E eu estava ali sendo julgada diante das minhas escolhas. Escolhas erradas. Tipo, que porcaria que eu fiz da minha vida, entende? Eu vi as vezes que eu estava tentando matar o meu corpo com droga, com a prostituição, sabe? Eu vi que eu não estava dando valor pra vida e tinha acabado. Então, quando eu pedi essa segunda chance, ele me deu. Eu voltei pro meu corpo, a minha alma encaixou de volta e eu respirei. Nisso, eles me desentubaram. Alguns minutos depois, o espírito da morte veio buscar minha alma.
Eu lembro que era uma fumaça muito preta, tipo fumaça de incêndio. Ali foi um trauma pra mim, porque assim, talvez as pessoas, pra identificar isso, seria, sei lá, guardião do inferno, diabo, as pessoas podem colocar esse nome. Eu não sei exatamente o que era, mas era um espírito muito mau que estava pegando a minha alma de dentro do meu corpo, entende? E a minha mãe é evangélica, né? E ela começou a orar ali. Eu sei que foi as orações dela e a misericórdia de Deus que deixaram eu permanecer viva. Então, foi muito difícil pra mim, porque imagina, você passa por tanta coisa na vida. Você faz escolhas erradas, você não é nem digno de voltar. Você tá de frente com a morte, Deus deixa você voltar, você se culpa. E aí você ter que se perdoar é difícil, sabe? E você não se sente nem digno de uma segunda chance. Era assim que eu me sentia. Então a minha mãe me levou pra igreja e ali eu entrei de cabeça, né? Porque naquele momento eu encontrei um conforto. Eu conheci Jesus de verdade, hoje eu sei quem é Jesus. E ele me curou, sabe? Me curou da depressão, do vício da cocaína. Hoje eu não preciso mais de droga, sabe? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo. Eu não tenho mais pesadelo como antes, sabe? Esses 6 anos foi muito bom. Passei por muitas lutas, muitas decepções. Mas eu te digo assim que eu agradeço até pelo que é ruim. Porque se eu não tivesse vivido tudo isso, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entende? Sim. A dor me ensinou a dar valor pro meu filho, pra minha mãe, pra vida, pro ar que eu respiro, sabe? Foram 25 dias na UTI, 18 cirurgias de emergência. Nossa. Então, assim, meu corpo era tudo pra mim, meu Deus era o meu corpo, né? Mas ali foi bom. Porque se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque daí eu comecei a dar valor pra um copo de água. Eu dei valor pra ir no banheiro sozinha, sabe? Você ter que usar fralda. Nossa, você ficar em cima de uma cama de hospital. Você depender das pessoas é muito difícil. Então foi a pior e a melhor coisa que aconteceu.